rapaziada, a 24ª rodada do Brasileirão chegou ao fim, quase em sua totalidade. Por que quase em sua totalidade? Porque sempre tem restado um jogo ali, mais ou menos, sempre em todas as rodadas, né? Nem quase em todas as rodadas tem ali tido um jogo que vai ser na segunda-feira à noite, tem sido às vezes na terça-feira à noite, e por conta disso a rodada por inteira não é finalizada no domingo, né? No final de semana. Mas praticamente ali os outros restantes 9 jogos já aconteceram, divididos no sábado e no domingo, e nós vamos falar sobre eles aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí e comenta sempre aí nos vídeos aí o que vocês estão achando, o que vocês esperam, o que vocês querem ver mais. Pode falar aí que eu sou todo ouvidos para vocês ali e estou disposto aqui a fazer melhorias para atender melhor o meu público, que são vocês. Muito obrigado desde já. Bom, a rodada começou no sabadão, tivemos ali já o Atlético Goianiense vencendo o Juventude por 2-1 em casa. O Atlético Goianiense que passa a sonhar novamente no campeonato, porque se antes já tinham perdido a esperança, agora não, agora eles já estão ali empatados com o vice-lanterna, que é o Cuiabá no número de pontos, embora o Cuiabá tenha 2 jogos a menos, mas estão ali a 6 pontos, no caso 2 vitórias do último ali, que está na zona de rebaixamento ali, que está abrindo a zona de rebaixamento, que no caso é o Vitória com 24 pontos. Então tudo é possível. A gente sabe que o Brasileirão ultimamente ele tem sido uma montanha russa, cada hora a tabela vai modificando mediante as ações dos times, vitória, empate e tudo mais ali, a gente vê que tudo é possível. Se outrora o Fluminense a gente dava como um rebaixado já virtualmente, já rebaixado, a gente viu aí a alavancada que tem, tudo bem que hoje estamos falando do Atlético Goianiense, com todo respeito aos torcedores do Atlético, não tem a mesma tradição do Fluminense, não são campeões como o Fluminense são, e ainda o Fluminense é o último campeão da Copa Libertadores, tem tudo isso daí, e tem os jogadores que tem, chegou o Thiago Silva para ajudar, tudo isso daí, mas pode acontecer, pode ser que venha acontecer. Já falando já do Fluminense, eu já fiz um jogo, o pós-jogo do Fluminense ali contra o Atlético Mineiro ali, e no pós-jogo lá eu acabei me confundindo, eu falei que foi na Arena MRV, mas não, foi ali no Mineirão ali, a Arena MRV tem sido muito alvos de discussões dos próprios jogadores por conta das condições do gramado e tudo mais ali. Então dessa vez mandaram ali o jogo no Mineirão e vitória do Fluminense por 2-0. Eu vou deixar aqui no card aqui para vocês verem o pós-jogo, beleza? Se quiserem ver, vão lá, dá um like lá, curte, comenta e compartilha, valeu? E depois nós temos aqui o enraivecido Palmeiras contra o meu Cuiabá, o time do meu coração, da minha cidade. Infelizmente, acredito que o Cuiabá não se safa, não escape do rebaixamento esse ano. Infelizmente mesmo. O Cuiabá é um clube legal, um clube jovem, clube que chegou no Brasileirão e desde quando chegou tem feito algumas campanhas legais aí, tem conseguido se manter na Série A, mas eu acredito que esse ano não vai passar ileso, não, vai acabar voltando para a Série B. E espero que tenham melhoras aí para quem sabe em 2026 estar novamente na Série A. Mas ainda, como eu disse, tudo é possível. Mas é que o que o Cuiabá tem apresentado no futebol, a gente já espera o pior. E depois ainda dessa surra, dessa raiva encapsulada que estava no Palmeiras, que eles conseguiram soltar, desbravar tudo ali e desabafar tudo ali, gastar todo o excesso de raiva que tem acumulado pelas eliminações tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores para o Botafogo ali, para o Flamengo. E o Cuiabá, coitado do Cuiabá, que não tem nada a ver com isso, e ainda contou com a comemoração do Estevão, né? Comemorando ali a sua convocação, primeira convocação para a seleção brasileira, e não tinha outra maneira de convocar, de comemorar, a não ser ali jogando muito, e foi o que aconteceu. Estevão, 2 gols, 2 assistências, Cuiabá perdendo por 5-0 para o Palmeiras, e o jogo não foi, né, no Allianz, e também não foi ali na Arena Barueri, mas não deixa de ser a casa do Palmeiras ali. O Palmeiras foi bem, o Palmeiras conseguiu jogar bem, o Palmeiras conseguiu ali já era o que é esperado do Palmeiras. Enfrentou um frágil Cuiabá, um Cuiabá totalmente desorganizado, e o Palmeiras, que não tem nada a ver com isso.
o Estevão vai lá, dá assistência logo no início ali pro Murilo, e depois de pênalti faz o segundo gol, e depois faz o terceiro gol ali, já ainda tudo no primeiro tempo, e ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Maurício faz ali o quarto gol, já fazendo uma goleada já no primeiro tempo, e depois o Palmeiras só administrou ali durante o segundo tempo, tem ali as substituições, tudo, e agora o Palmeiras, que está focado apenas em uma competição, volta suas atenções ali totalmente 100% pro Brasileirão, né? O Brasileirão agora que vai ficar muito mais pegado, e o Palmeiras tem uma leve vantagem, né? É igual diz aquela frase, há males que vem para o bem. O Palmeiras foi eliminado, não compete em 3 frentes, e agora tem uma frente só para se concentrar, enquanto todos os outros ali que estão ali no topo da tabela, estão pelo menos em 2 frentes ou mais. O Fortaleza, que é o líder, está ali na Sul-Americana e no Brasileirão. O Botafogo está em 2 também, a Copa Libertadores e o Brasileirão. O Flamengo está em 3, Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão. E logo mais atrás tem o Bahia, que também está em 2 ali competições, a Copa do Brasil e o Brasileirão, e depois tem mais atrás também todos os outros que estão mais ou menos ali no G6, o São Paulo está em 3 frentes, tudo isso. Então o Palmeiras é o único solitário ali que não tem 3 competições, não está envolvido em 3 competições, então tem grandes chances de fazer o que fez no ano passado, focar no Brasileirão e conseguir dar aquele estirão, aquela alavancada e ir pra frente. Só que esse jogo, que poderia ser o momento de comentários, de elogios por parte vamos assim dizer, da reviravolta do Palmeiras de mentalidade, tudo, de mesmo após eliminações voltar o seu foco total para o Brasileirão, foi marcado mais por questões extracampos ali, não deixa ser de extracampo, que é o comentário infeliz do Abel. Todo mundo sabe, a gente conhece o Abel Ferreira, que quando ele tem um temperamento dele explosivo na beira do campo, tudo bem. E no momento das suas entrevistas, das suas coletivas, ele tem umas tiradinhas meio ácida, ele tem um jeitinho de falar com a imprensa, e às vezes com razão, que acabam cutucando, e tem aquela, né? Quem cutuca onça com a vara curta, acaba recebendo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas dessa vez não foi o caso. Apenas a repórter ali da Band acabou fazendo uma pergunta simples, uma pergunta normal no meio futebolístico, que foi: o Mike, durante o jogo, ele acaba ali sendo substituído por conta de lesões, acabou se lesionando, e ali é perguntado para ele: Abel, tem notícias do Mike, o que mais foi? E ele acaba sendo infeliz, dizendo que ali ele só tem o direito, só tem um dever de prestar contas para 3 mulheres, que é a mãe dele, a esposa e a Leila, que é a presidente do Palmeiras. O que tem a ver? Independente se foi uma jornalista mulher que perguntou, cara, o que tem a ver? Cara, Abel, você ganhou, você deveria, sabe, tá com um ânimo normal ali. Às vezes é muita forçação de barra para querer dizer, a mídia é contra o Palmeiras, é nós por nós estão todos contra nós e não sei o que, e cara, não tem nada a ver com isso, já passou do tempo. Teve sim um momento em que não a mídia, mas a grande parte dos técnicos eram contra os técnicos estrangeiros portugueses, teve algumas declarações, cara, mas isso já passou, é passado, não tem a mesma coisa, não tem pra ele o porquê querer descontar na jornalista que está fazendo o trabalho dela, assim como o Abel está fazendo o trabalho dele. E totalmente, o pior de tudo é ele depois soltar uma nota, mas não reconhecendo que errou, mas querendo dizer que a gente que entendeu errado. Não, a gente não entendeu errado, ele entendeu errado, ele falou a resposta num tom errado e deveria pelo menos se desculpar, dizer: desculpa, não era isso que eu queria dizer, ou então, sei lá, na verdade nem pra falar não era isso, era só falar: desculpa, não errei, não vou fazer de novo e pronto, final. Bom, esse daí encerramos os jogos do sábado, e tivemos ali no domingo um interessantíssimo e um belo empate em 0-0 entre Botafogo e Bahia. O Bahia que amassou o Botafogo no primeiro tempo. O Botafogo teve picos de momentos ali onde o Botafogo foi melhor, mas num geral o Bahia foi muito bem, o Bahia atacou muito, o Bahia teve bastantes chances, mas hoje era um dia inspiradíssimo do goleiro John. O John do Botafogo acabou fazendo grandes defesas. No finalzinho ele faz um milagre que praticamente era para ser gol, mas ele conseguiu fazer essa defesa, levando o empate ali 0-0.
e fazendo assim também com que o Botafogo perdesse a liderança para o Fortaleza. Tivemos ali um Grêmio contra um Criciúma, o Grêmio também, que a gente dava o Grêmio já como um rebaixado já praticamente virtualmente, ali pelo menos pelo que vinha fazendo no primeiro turno, mas depois teve ali a recuperação dos jogadores, teve a volta dos jogadores que estavam na Copa América, tem ali a contratação de alguns jogadores, tem ali a vinda do Soteldo, do Foco, tudo mais ali, tem ali a fatídica foto do Renato Gaúcho, que depois dessa foto, onde ele está ali de mão dadas com o Jeromel, e tem a fala dele dizendo que não vai cair, então tudo isso daí, a gente sabe que o Renato Gaúcho ele é muito bom em motivar o seu grupo, ele deve ter motivado, tem motivado de alguma forma o grupo dele, e dessa forma o Grêmio tem esse arrancada aí para fugir da zona de rebaixamento, conseguiu sair e tem cada vez mais se mantendo ali, vencendo alguns jogos, perdendo alguns outros, mas é bem melhor do que no primeiro turno. Venceu o Criciúma por 1-0 com um gol ali do Monsalve, o Monsalve que tem pedido passagem ali para ser titular cada vez mais, e dessa vez conseguiu, entrou como titular, manteve-se ali, e no finalzinho já do jogo ali, aos 42 mais ou menos ali, aos 40 minutos, acabou ali fazendo o gol da vitória sobre o Criciúma, lá em Criciúma, 1-0 pro Grêmio. Depois tivemos ali o líder Fortaleza, o grande Fortaleza, cara... Fortaleza falar do Fortaleza é chover no molhado. Falar do Vojvoda, falar do Marcelo Paes, tudo que eles têm feito, falar do que o Fortaleza tem conseguido fazer com um orçamento bem menor, com uma folha de salário bem menor que os outros grandes que estão aí disputando com ele. E outra coisa, Fortaleza está no momento na liderança, não quer dizer que o Fortaleza vai ser campeão, mas, cara, eu vejo muito comentário, não vai aguentar, cavalo paraguaio, mas, cara, deixa os caras comemorar, é um clube do Nordeste, é um clube que tem feito o seu nome pouco a pouco no cenário brasileiro, cada vez mais galgando espaços, procurando cada vez mais conseguir conquistar, bater metas, já conseguiram chegar numa competição internacional, participaram da Sul-Americana, não conseguiram se classificar na primeira vez ali para as oitavas, aí depois já conseguiram se classificar para Libertadores, participaram da Libertadores, classificaram para as oitavas e agora estão bem no Campeonato Brasileiro com chances reais de título, sim. O Fortaleza está em primeiro com 1 ponto a mais acima do Botafogo e 1 jogo a menos. Se o Fortaleza vence esse jogo atrasado, ele fica com 4 pontos acima. Mas não sei se vai... Independente, falta 13 rodadas, falta 15 rodadas, vai ir caindo cada vez mais as rodadas. Se o Fortaleza manter a constância, nos últimos 10 jogos venceu 9 e empatou 1. Olha só, olha essa arrancada que o Fortaleza deu. É da mesma maneira que o Fortaleza fez para fugir do rebaixamento, ele está fazendo dessa vez para ir rumo ao título. Eu acredito que ele possa sim ser campeão. Enfrentou um Corinthians hoje, um Corinthians que em boa parte do jogo teve oportunidades, mas o azar do Corinthians é que eles dependem de Pedro, Raul e Yuri Alberto. E ainda contam com o azar mesmo. Thales Magno se machucando, já teve ali outra lesão do jogador que acabou de chegar, e tem mais essa, e é isso. A sorte deles ainda, eles deram sorte com um goleiro, com o Hugo, que é muito de longe, vem salvando o Corinthians aí na Copa do Brasil, tem salvado o Corinthians na Sul-Americana, tem salvado o Corinthians aí no Brasileirão, e por incrível que pareça, o Corinthians está nas 3 frentes, olha só, mesmo numa fase ruim, mesmo numa draga que tá, mas isso pode ser perigoso também, que às vezes podem focar um pouco mais em querer conquistar um título e acabam deixando de lado um pouquinho aí o Brasileirão, onde deveria ser prioridade. Acredito que o Brasileirão deva ser prioridade, deixa de lado ali talvez a Sul-Americana e foca aí na Copa do Brasil e tenta ir até onde conseguir, porque a Copa do Brasil ainda paga mais do que a Sul-Americana, pelo menos nas fases aí que vão avançando aí, pelo menos para quarta, semi, e ali se conseguir chegar numa final já é um bom valor ali que vão conseguir receber mesmo sendo vice, não sendo campeão. E o Corinthians tem ali, teve a faca e o queijo na mão, mas o Yuri Alberto
estabanado como sempre. Cara, é incrível. Todas as vezes que o Yuri Alberto está cara a cara com o goleiro, ele tropeça na bola, ele domina mal, ele adianta demais, ou ele perde o tempo da jogada, ele perde a passada, ou ele cai, ou ele chuta no peito, ou ele chuta pra fora, mas nunca ele tem uma tomada de decisão certa. E o Pedro Raul não tem o que falar. Pedro Raul foi um zagueirão ali na área, ali no momento ali do Fortaleza, e conseguiu tirar a bola, salvou o Fortaleza ali. O goleiro do Fortaleza deveria agradecer o Pedro Raul. Foi uma jogada de zagueirão recuando a bola. O que ele quis fazer? A bola ainda meio que sobe pra trás. Cara, ele tirou a bola praticamente do gol. Porque era só dar um totozinho, mas totalmente displicente, chegando errado. E infelizmente esses são os atacantes do Corinthians. Falar que a bola não chega, não. O Garro mesmo tem deixado o Yuri Alberto, Bagre Alberto aí várias vezes na frente, cara a cara com o goleiro. Cada passe que dá, se dependesse do atacante ali, vamos supor, se fosse um Pedro ali, ou até mesmo um Caleri, ou vamos assim dizer, um escalão mais baixo, um Mastriani, um Pita. Eu acho que o Pita do Cuiabá faria muitos gols se tivesse ali as mesmas chances que o Yuri Alberto teve. Faria um número de gols, seria um dos artilheiros do campeonato, porque o tanto de chances que o Garro, cara, o Garro é muito bom, ele deixa o jogador dele ali, esses atacantes, Bagre, na frente do gol, cara a cara gol, e perdem o gol. Pelo amor de Deus, o Corinthians era pra estar lá em cima da tabela, pelo menos no meio da tabela ali, se depender, se fizessem os gols que recebe aí. O Garro seria líder de assistência do Brasileirão e tudo mais. Não só o Garro, mas às vezes o Coronado acaba deixando ali, até mesmo o Romero já teve chances de deixar e também não conseguiu concluir. Então, que fase que tá o Corinthians, já diria o craque Neto. Infelizmente, o Corinthians, vamos assim dizer, o Grêmio ele teve uma fase ruim, a gente conseguiu ver uma melhora considerável e viu que ele fez e conseguiu sair. Fluminense também, a mesma maneira. Teve seu momento ruim e ali ele conseguiu, se recuperou no campeonato, conseguiu jogar bem, tem jogado bem, e quando não joga bem, pelo menos tem feito os resultados necessários e saiu da zona de rebaixamento. A gente tem visto aí. Agora o Corinthians, ele teve um momento em que poderia ter dado essa arrancada, ele saiu da zona de rebaixamento, poderia ter dado essa arrancada com um pouco mais de consistência, mas não consegue. Então é de se preocupar sim, porque o Corinthians não consegue fazer o que os seus rivais, que estavam há pouco tempo disputando para o mesmo objetivo, fugir da zona de rebaixamento, fez. Eles não conseguem se desgarrar da zona de rebaixamento. Eles podem até sair 1 ponto ou 2, uma rodada ou 2, mas acabam retornando. O Grêmio não. O Grêmio ele saiu e não retorna mais. O Juventude ele saiu e não tem retornado. A gente tem visto ali agora o Fluminense, ele está saindo e acredito que ele não vá mais retornar por questões de atuações, como tem jogado, de tudo mais. E de se ligar o alerta e o Corinthians. E depois tivemos ali no Morumbi o São Paulo e Vitória. O São Paulo ajudando o Corinthians aí nessa briga, indiretamente, vencendo ali o Vitória por 2-1 no Morumbi. Gols ali de reservas. O São Paulo que entrou com um time bagunçadinho ali, um pouquinho meio um misto, né? Tinha ali um Caleri, tinha o Lucas ali, mas no gol era o Jandrei, na zaga ali era um Arboleda com o Sabino, e o Michel Araújo de lateral esquerdo. Então teve tudo isso daí. E ali o Ferrarese de lateral direito, meio o Marco Antônio com o Luiz Gustavo. Então bem mesclado ali, misto ali, dando oportunidades ali, poupando aqueles jogadores que já estavam um bom tempo. O São Paulo que está em 3 frentes, né? Copa do Brasil, Brasileirão e agora a Libertadores. E né, já vai enfrentar ali o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil no Morumbi, na quarta-feira. Então o Zubeldia fez essa mescla e colocou ali 2 grandes pedidos da torcida, que era o William Gomes na esquerda e o Eric na direita ali, para fazer ali dupla no ataque com o Caleri ali, fechar o trio, e o Lucas no meio como um armador ali, como é a função que o Lucas tem jogado muito bem e deu super certo, tanto que no começo ali, aos 5 minutos, o William Gomes faz o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Ele que é o moleque da base, tem ali feito a sua trajetória inteira ali na base, praticamente no São Paulo, se emocionou, comemorou, foi até o escudo junto com os seus companheiros, e depois ali, ainda no primeiro tempo ali, acabou ali numa tirada, um passe de maestria, de craque do Lucas, de calcanhar, tirou a marcação inteira pra nada, desmoronou tudo a marcação, e o Eric foi saindo em velocidade
velocidade e a zaga foi dando campo, e quando ele chega ali na entrada da grande área, dá uma chapadinha de esquerda, aprendendo com o mestre Wellington Rato. Quando ele cortou para a esquerda, esquece da mesma maneira o canhotinho, o Eric acabou cortando ali, não chegou nem a cortar, ele só ajeitou o corpo e bateu ali de esquerda, um outro golaço, 2-0. E depois ali no segundo tempo o Vitória tentou esboçar alguma reação, teve um pênalti convertido pelo Alejandro, mas depois disso o jogo foi mesmo ali bem equilibrado. Ainda teve um gol ali impedido do Caleri bem... vai dizer que é bem ajustado, né? Esses impedimentos que é por milímetros, centímetros, a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha. Será que foi marcado no ponto certo? Será que deixou de ser isso e aquilo? Mas independente do que foi, o importante é a vitória do São Paulo. Se mantém lá na frente, em quinto colocado, tá ali nas cabeças. Se mantém numa posição legal, porque se perder na Libertadores, se perder na Copa do Brasil, consegue garantir vaga direta já na fase de grupos da Libertadores, está ali no G6, tudo mais. E também tem ali a chance de... Vamos supor, quem não lembra daquele Brasileirão em 2009 lá que o Flamengo acabou vencendo, que os líderes, nenhum deles queriam vencer. Pode acontecer, então é sempre bom estar perto. O importante é estar perto ali, não deixar se afastar muito, tá sempre ali incomodando, tá sempre no retrovisor dos caras, dizendo, se eu não quiser eu quero, entendeu? E vitória do São Paulo. E tivemos ali a vitória do Internacional. Finalmente o Internacional venceu o Cruzeiro, jogando ali em casa, com gol do Borré. O Borré, que já havia cansado de perder o gol, ali o inimigo do gol na partida. O Cruzeiro jogou mal e o Inter jogou melhor, conseguiu jogar bem dessa vez e conseguiu converter o bom desempenho em jogo, um bom desempenho no campo em gol e isso em vitória, porque já teve alguns momentos em que o Inter não foi aquele Inter maravilhoso que no papel todo mundo temia, no momento falava, o Inter vem para ganhar de tudo, e isso daqui que deixou o baldaço em êxtase no início das temporadas, né? Mas foi ali o Internacional consistente, mais ou menos no meio de campo, conseguiu ali segurar, conseguiu se defender, o mais importante de tudo, não tomou gol, e quando teve a chance de fazer, mesmo com o Borré perdendo algumas chances durante a partida, acabou fazendo ali 1-0, dando a vitória para o Cruzeiro, trazendo a derrota para o Cruzeiro e a vitória para o Internacional. Primeira vitória do Internacional depois de uma campanha sequencial de derrotas e empates, onde já podia ali o Internacional tá ligando um alerta, porque já estava se aproximando da zona de rebaixamento, mesmo com tantos gols, com tantos jogos atrasados. E para fechar ali essa rodada de domingo, tivemos ali um Flamengo contra o Red Bull Bragantino, lá no Maracanã, reestreia do Michel, e quando o Michel tá feio, esquece, né, pai? O Michelzinho, de cabeça, igual como ele disse, ninguém espera que um anão faça um gol, né? Então ali o Michael acabou ali fazendo o gol ali de cabeça num cruzamento do Luiz Araújo, fazendo 1-0, marcando o gol na sua reestreia e com a sua comemoração de sempre, lá Cristiano Ronaldo. E ali teve a chance ainda, ali o Red Bull Bragantino acabou empatando no segundo tempo, fazendo ali 1-1, mas durou pouco essa vantagem, porque logo depois na sequência, acho que não... Depois de sair a bola, teve um momentinho ali, uns 3 minutinhos depois, num gol contra bizarro do Raul, que eu acho que a bola acaba batendo nele, ou ele se assusta e acaba batendo errado. Num cruzamento mesmo ali, rasteiro do Luiz Araújo pela linha de fundo, que ele vai invadindo pela direita, acaba chutando contra a própria meta, fazendo um gol contra. E o Flamengo vence o Red Bull Bragantino e mantém-se lá na ponta da tabela, mesmo com o time sendo criticado, com o Tite criticado e tudo mais. Vamos para a tabela do Brasileirão. Em primeiro, Fortaleza, o Lion, com 48 pontos e um jogo a menos, 23. Em segundo, Botafogo, com 47 pontos. Em terceiro, o Palmeiras com 44, assim como o Flamengo, só que o Flamengo tem um jogo a menos também. Em quinto, o São Paulo com 41, e em sexto, o Bahia com 39. Em sétimo, o Cruzeiro com 37, um jogo a menos. Em oitavo, o Atlético Mineiro com 30, com 2 jogos a menos. Em nono, o Atlético Paranaense com 29 pontos e 3 jogos a menos. Vai ter o jogo aí contra o Vasco que vem na sequência. Em décimo, com
28 pontos e 2 jogos a menos. O Internacional em 11º com 28 pontos também, só que com 20 jogos, né? Então 4 jogos a menos. Assim também como Juventude, mesma pontuação, só que um jogo a menos apenas em 12º. O Grêmio sobe e já está no meio da tabela em 13º com 27 pontos ali, e junto com o Red Bull Bragantino 27 pontos em 14º. Ambos com 2 jogos a menos. E também o Criciúma e o Fluminense vem logo na sequência. O Criciúma em 15º com 2 jogos a menos, 25 pontos, e o Fluminense com 23 jogos, né, um jogo a menos, 24 pontos. O Fluminense, que pela primeira vez desde o primeiro turno, a virada do turno, está fora, se encontra fora da zona de rebaixamento. E já abrindo a zona de rebaixamento, o Vitória com 22 pontos, tudo ok. Mesma pontuação do Corinthians em 18º com 22 pontos, número de jogos também, ok. E em 19º o Cuiabá com 18 pontos, só que o Cuiabá tem ali 2 jogos a menos. E na lanterninha o Atlético Goianiense com 18 pontos e o número de jogos já completo, 24 jogos completos. E assim se encerra esse boletim, se encerra esse pós-jogo, esse pós-rodada, esse pós-brasileirão, 24ª rodada. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha e vamos interagir aí, meu povo. Comenta aí qual é o seu clube e o que você tem achado dele, da participação dele no Brasileirão. Valeu, é nóis, se inscreve aí, valeu.